Glória a Jesus. Saúde a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus por estarmos aqui. Vamos fazer mais uma oração em nome de Jesus. Logo em seguida, nosso pastor querido. O senhor vai estar orando e cantando. Glória a Deus. A paz do Senhor da igreja. Aleluia. Oh, glória a Deus. O povo alegre, otimistas, nós, os crentes, na presença do Senhor. Quantos querem e desejam as orações? Não esqueçam de mim, viu, nas orações, minha família. E assim vamos prosseguindo, orando uns pelos outros, né? E sabendo que a oração do justo, ela surte muito no seu defeito. Oração sincera, que chega ao trono da graça do Senhor nosso Deus. Amém? Querido Deus, nosso Pai, aqui estamos nesta noite, na Tua casa de oração, meu Pai, para prestarmos um culto a Ti. Aleluia, com entendimento, com sabedoria, meu Pai. Também precisamos de Ti neste momento, para ouvirmos a Tua palavra nesta noite. Abre nossos ouvidos espirituais, meu Pai. Ó Deus, prepara nossos corações nesta noite, para recebermos a Tua palavra e guardarmos a mesma, para não pecarmos contra Ti. Aqui está a Tua igreja, meu Pai. Esta igreja que foi comprada, foi remida e lavada pelo precioso sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui estamos, ó Pai, intercedendo pelos outros, intercedendo pelas almas que estão aí, meu Senhor, sem saber de onde vieram e nem para onde vão. Mas agradecemos a Ti, porque reconhecemos que o Senhor Jesus Cristo é o caminho, é a verdade, Ele é a vida, e ninguém poderá ir a Ti, Senhor, a não ser primeiro por Ele. Meu Deus, fica conosco, toma o pastor desta igreja, o anjo, nas Tuas mãos, Senhor, vai dando com providência nas causas impossíveis, abençoando a família, meu Pai, a cirurgia, o Senhor está com Tuas mãos poderosa, tudo depende de Ti, é o Teu servo e tem desejo de Te servir, meu Pai. Entra com providência e concede a vitória para a alegria da igreja e para a felicidade dele também. Visita, Senhor, a viúva, os órfãos, todos aqueles, meu Senhor da glória, que estão Te servindo, em nome do Senhor Jesus. Fica conosco. Amém. Glória a Deus. Vamos cantar para Jesus? Amém? Todo mundo quer ver o Senhor Jesus. Essa lição que nós estamos lendo é para nos chegarmos mais perto do Senhor Jesus, né? Amém? Então vamos cantar o 500. Glória a Deus. 500. Agradeço pelas orações. Amém? Vamos louvar, Senhor. Não sei se dá para ir lá, deve ser. Amém. Glória a Deus. Quero ver a Jesus Cristo, meu precioso Salvador. Ver a face do meu mestre que por mim sofreu na cruz. Quero ir ao céu sublime, ver o trono do Senhor, viver nessa pátria de eterno gozo e luz. Igreja, bora, aleluia, todo mundo cantou hoje. Quero ter feliz morada com Jesus, meu Salvador. Quero dar a Jesus Cristo sem reserva meu amor, e também viver para sempre
entre o muro angelical. Quero ser um mensageiro, promovendo o pecador para a cruz de Jesus Cristo, para a pátria celestial. Pega o dedo, igreja. Aleluia. É a nova Jerusalém. Eternamente para gozar o seu amor. Pelo sangue do Cordeiro redimido já estou, com as hostes redimidas louvarei ao meu Senhor. Era a aleluia. Esse é o nosso amor. Ele morada com Jesus, meu Salvador. Vou morar na minha pátria, que Jesus foi preparar, habitar entre os remidos pelo sangue do Senhor. Entre os anjos e os arcanjos, lá no reino eu vou morar, e dar glória para sempre ao bondoso Salvador. Fica lá. Vamos ver assim como aliança. Jesus assim, face a face, aleluia, e dá um abraço nele. A esperança da igreja é essa. Não tem riqueza melhor do que isso. E nós vamos viver eternamente em gozo e paz e só vitória. Amém? Pastor Jair, ensino 442, meu irmão. Começou, parece que eu não conheço. Ai, meu Deus do céu. Quatrocentos e 42, amém? Breve no céu, Jesus há de aparecer em gloriosa luz, como sua vem, aqui entra, ele recebe, Cristo raro, ó que prazer, do céu, eu gozarei de toda dor, por Deus livre serei, na vida do Senhor, irei receber do teu eterno amor, repouso e prazer, diz o meu povo. Já e na semente luz de Jeová, breve verei o bom
escutarei pra ser como meu Salvador, em glória aparecer. Eis que ele breve vem, os santos levará para a mansão de amém, onde virá o bom Jesus, que viverei em plena luz do inocente. Eu gostarei de toda dor, poder livre ser. Não haverá mais tristeza nem dor naquele dia. Amém?
Aleluia. Saudamos a igreja com a paz do Senhor. Amém. Amados irmãos, é o momento de nós servirmos ao nosso Deus com os nossos dízimos e ofertas. E o ato de dizimar e o ato de ofertar é mostrar e reconhecer que nós somos totalmente dependentes do nosso Deus. Isto é um privilégio que poucos têm, só tem aqueles que são chamados, que são comprados pelo sangue de Jesus, aqueles que já aceitaram Jesus como Salvador, que entendem esta importância de dizimar e de ofertar. Eu gostaria de ler aqui em Provérbios capítulo 3, a partir do versículo número 5, nós vamos ler e em seguida estaremos orando. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isto será remédio para o teu umbigo e medula para os teus ossos. Honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda, e encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. Oremos. Pai, no nome santo de Jesus, nós queremos te dar graças por este privilégio que o Senhor nos concede, Pai Santo, e nesse momento, Senhor, estamos te adorando, estamos te servindo ao Senhor, com os nossos dízimos e ofertas, Pai. Nós te damos graças, ó Senhor, pela provisão que o Senhor nos concede, pela fonte de renda que o Senhor nos concede, ó Senhor, pelas portas abertas, Pai Santo, mesmo onde não há porta, que o Senhor tem realizado em nossas vidas. Pai, estende a tua mão sobre a sua igreja, concedendo, Senhor, a cada um, Senhor, o espírito voluntário, o espírito alegre, Senhor, para servir ao Senhor. No nome santo de Jesus, nós rogamos a ti e te agradecemos agora e sempre. Amém. Aleluia, glória a Jesus. Convido os irmãos que puderem se colocar de pé. Passar o microfone do nosso pastor Jair Silas. Grande irmão da paz do Senhor, aleluia. Estamos aqui nesta noite, que o Senhor nos concede, nós estamos adorando o seu nome como estamos, também contemplando a sua glória neste lugar e também prontos para ouvirmos o que Deus tem a nos falar nesta noite. Amém. Agradecendo a igreja pelas orações de cada irmão. Sei que tem orado por mim, minha família, e também temos feito isso, apresentado ao Senhor a sua igreja de modo geral. Amém. Quem está feliz esperando a vinda de Jesus? Diga assim: Maranata. Ora vem, Senhor. Glória a Deus. Amém. Abra sua Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo 15, hoje estaremos falando. Capítulo 15 e o 16, por estarem diretamente ligados, somente o 15 ficaria incompleto, sem a leitura do 16, sem falarmos sobre esse capítulo. A partir do versículo 1, capítulo 15, nós vamos ler todo esse capítulo, é apenas 8 versículos, e eu gostaria de ler com ele. Amém? Amém. Não importa a sua versão, mas vamos ler. Vamos lá? 1, 2, 3. E vi outro grande e admirável sinal no céu, 7 anjos que tinham 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. E vi um como mar de vidro, misturado com fogo,
e também os que saíram vitoriosos da besta, e da sua imagem, e do seu sinal, e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro, e tinham as arcas de Deus, e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor, Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos santos. Quem te não temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome, porque só tu és santo. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. E depois disto, olhei, e eis que o templo do tabernáculo do testemunho se abriu no céu, e os 7 anjos que tinham as 7 pragas saíram do templo, vestidos de linho puro e resplandecente, e cingidos de ouro perfeito. Um dos 4 animais deu aos 7 anjos 7 garrafas de ouro, cheias da ira de Deus, que vive para todo sempre. E o templo encheu-se com a fumaça da glória de Deus e do seu poder. E ninguém podia entrar no templo, até que se consumisse as 7 pragas dos 7 anos. Glória a Deus. Enquanto amém. Quem necessita das orações, caso apresentemos sempre nossos irmãos, o presbítero Everett, o presbítero Everaldo, sua esposa irmã Marta, não esquecendo a irmã Antônia da Praça Kennedy, a irmã Lili, ali do Parque São Francisco, a irmã Noélia, ali da Galileia, com seu esposo, o nosso irmão Benjamin, também o pastor Secundino e a sua esposa, né? Nossa irmã Eunice. Quem mais necessita das orações? Queremos apresentar também o pastor Wilson, que é nosso, que está emprestado ali no campo, que está presidido pelo pastor Paulo, e eu quero convidá-lo para fazer essa oração de intercessão. A igreja está feliz com a presença do nosso pastor? Saúde a todos com a paz do Senhor. Amém? Graças a Deus que nos dá vitória em Cristo Jesus, nosso Salvador. Oremos ao Senhor nosso Deus, soberano e eterno e glorioso, maravilhoso Deus, Pai e Senhor de toda a eternidade. Nós queremos nesta noite te agradecer por entrarmos aqui nesse santuário, Senhor, para bendizer o teu nome na beleza da tua santidade. Deus de mistério, nós te apresentamos as nossas vidas, também, Senhor, todos os pedidos que aqui, Senhor, foram feitos. Pai, o Senhor estenda as suas mãos nesta hora. Nós intercedemos agora, Pai, por aqueles que estão enfermos, os doentes, os que estão hospitalizados. Deus, em nome de Jesus, estende as tuas mãos para curar, para libertar. Senhor, nós acreditamos, meu Deus, naquilo que nós pregamos e sabemos que é o Senhor é o Deus que salva, o Deus que liberta, o Deus que cura, o Deus que tem todo o poder, porque a tua palavra, Senhor, ela liberta, a tua palavra cura, a tua palavra salva, a tua palavra batiza com o Espírito Santo, a tua palavra repreende os demônios, a tua palavra faz acontecer milagre na terra. Por isso te pedimos e já te agradecemos, e certo que as suas mãos estão estendidas para nos abençoar. Como teu filho pastor Jair nas tuas mãos, Senhor, e a sua família também, Senhor amado, ajuda-nos. Queremos, Senhor, abrir os nossos corações para receber a tua palavra nesta hora. Se fica conosco, é o que nós te pedimos e já te agradecemos no eterno nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.
Mas, irmãos, estamos dando a sequência desse estudo maravilhoso do livro de Apocalipse, embora não tão aprofundado como desejaríamos, mas o tempo que sempre dispomos aqui, de todos os irmãos que têm ministrado e vão ministrar também, o tempo se torna muito apertado pelos detalhes que são apresentados em todo o livro do Apocalipse. E é importante que estamos conscientes que eu faço questão de repetir isso aqui que eu falei quando abrimos esse estudo lá em dias atrás. E eu falei que os acontecimentos, os eventos apocalípticos, por mais que sejam assustadores, para nós que somos salvos, não é motivo para terror, receio, e tremer. Isso porque os juízos que constam, né, registrados na revelação do Apocalipse, eles não alcançarão os justos. E especialmente a igreja, né? Porque Israel vai permanecer aqui na grande tribulação, mas será salvo. Mas nós que estaremos com o Senhor no arrebatamento, nós temos esta certeza e esta tranquilidade na alma de que nós estamos livres da grande tribulação e dos juízos do Senhor. Glória a Deus. Por isso, a gente se alegra porque a cada registro das visões que mostram os acontecimentos futuros, eles trazem alegria ao nosso coração em saber de que Jesus ele é fiel na sua palavra para cumpri-la. Glória a Deus. E elas representam justamente a certeza de que nós seremos arrebatados e estaremos com o Senhor na glória daqui a instantes. Não vai demorar muito, graças a Deus por isso. Mas o primeiro versículo do capítulo 15, observa que o apóstolo João, ele fica em estado de admiração pelo que ele contempla nesta visão. E observamos que todos os mistérios que estão sendo revelados a cada etapa para João são manifestações da glória de Deus. Ainda que dentro do contexto dos juízos, dos castigos, dos flagelos que serão derramados na terra sobre os ímpios, são manifestações da glória, poder e majestade de Deus. E no início, quando João expressa ali outro grande e admirável, esta expressão justamente ela expressa, né, o quanto João estava sobressaltado, né? Cada visão ele ficava encantado, ele ficava extasiado. Glória a Deus. Embora João houvesse experimentado anteriormente, não é, na particularidade com Jesus, que foi ele, Pedro e João, quando chamados pelo Senhor, eles contemplaram a glória do Senhor, que aconteceu justamente na transfiguração, quando Jesus ele revela, ou se revela diante daqueles 3 servos seguidores de Jesus. Jesus revela, se mostra ou traz
a visão daqueles homens, a contemplação da glória do Senhor como Deus, como Senhor exaltado, mas apresentado ali dentro do contexto das limitações de Pedro, Tiago e João, haja visto que eles eram homens como nós. Nós vemos também que João, ele contemplou a grandeza do Senhor, a glória do Senhor na ascensão de Jesus, na sua subida aos céus. Foi algo grandioso, algo maravilhoso. Mas o impacto trazido e a experiência destas visões a partir do primeiro capítulo, quando o Senhor se manifesta, quando o Senhor mostra ali, através de diversas figuras, o seu resplendor, a sua magnitude, João estava ali impactado com a glória que o Senhor estava manifestando, ainda que, repito, nos tremendos eventos do juízo divino sobre os ímpios. Mas o que podemos tirar para nós, de manifestar glorioso, que João está ali, extasiado, para nós, igreja desse tempo, é importante aqui, é que a presença do Senhor, a glória do Senhor, sempre nos surpreenderá. Assim como surpreendeu a João. Então nós seremos sempre impactados pela glória do Senhor. Por quê? Porque nós somos frágeis. Nós temos imperfeições e até impuros. Como Isaías, ele se expressa diante da grandeza, da glória, da manifestação do Senhor, quando ele disse que ele é um homem de lábios impuros e habitava no meio de um povo também impuro. Mas eu quero dizer para os irmãos que assim como João foi impactado, é impossível que um crente que tenha tido realmente um encontro com o Senhor, na sua aceitação, na sua decisão em receber Jesus como o Senhor de sua vida, é impossível que esse crente não tenha contemplado a glória de Deus nesse processo, nesta operação de transformação, de perdão, de regeneração, de justificação, da redenção da nossa alma e do Espírito, da glória do Espírito Santo em nós, habitando e fazendo do nosso corpo o seu santuário. A glória do batismo do Espírito Santo e da sua virtude e poder. É impossível que o crente ele não contemple esta glória, sinta esta glória, sinta essa manifestação sobrenatural, porque a salvação operada em nós não é algo carnal, não é algo material, não é algo humano, não é algo que está no alcance das filosofias. Glória a Deus, da intelectualidade humana, mas é algo sobrenatural, e o que é sobrenatural expressa a glória, a grandeza de Deus. E Paulo, ele traz para nós justamente, trazendo nessa reflexão para entender como João se encontrava, que esta glória que nós sentimos aqui, que é ainda vestígios do que nós iremos contemplar. Nós ainda não contemplamos a plenitude desta glória. Mas Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, versículo 18 a 21, ele diz assim: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente
não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Seremos, não só contemplaremos a glória, mas seremos envolvidos por esta glória plena. Louvado seja o nome do Senhor Jesus para sempre. Então João, ele fica extasiado. E ele vê um grande e admirável sinal no céu. 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus, versículo 1. E é interessante ver os detalhes do que João contempla. Primeiro, os 7 anjos. Esses 7 anjos tinham a responsabilidade em fazer cair sobre a terra e sobre os ímpios as últimas sentenças de Deus, os últimos flagelos, para que fosse concluído todo o processo de juízo de Deus sobre a terra. Segundo, a gente vê no versículo 2, ele viu como um mar de vidro misturado com fogo. Não feche sua Bíblia. E também os que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem, e do seu sinal, e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro, e tinham harpas de Deus. Ele contempla, aqui diz, um mar, como que é de vidro misturado com fogo. Jamais se chegou ao consenso, pelos estudiosos, pelos teólogos, do significado pleno, preciso, deste mar de vidro, e ainda misturado com fogo. Contudo, leva a sugerir este mar de vidro a pureza da justiça de Deus, do seu caráter. Glórias ao nome do Senhor Jesus. A justiça de Deus tão transparente, e parece uma redundância, é uma redundância tão justa para os redimidos, para aqueles que haviam vencido e vencerão a grande tribulação, estarão agora diante do Cordeiro, diante do trono do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Era realmente, aleluia, algo maravilhoso. E aqueles redimidos, eles tinham harpas de Deus. O pastor Carlos falou aqui na última ministração que era uma referência à adoração que acontecia no templo, e que agora ali estava representando e mostrando a adoração daqueles redimidos pelo grande livramento do Senhor, pela grande vitória do Senhor sobre a besta, sobre o falso profeta e sobre o dragão. Eles estavam ali vitoriosos para louvor do nome do Senhor Jesus. E é interessante que nesta adoração, o versículo 3 diz que eles estavam cantando um hino, ou um cântico, ou cânticos especiais. Fala primeiro do cântico de Moisés, servo de Deus. E o cântico não era o mesmo cântico. É acrescentar, mais. E quando observamos isto, esse louvor enaltecendo o Rei das Nações, não é? Que fala ali diretamente já na questão do hino ou do cântico do Cordeiro. Daqui a pouco fala sobre o cântico de Moisés.
No Salmo 86:9, a gente vê justamente esta expressão de adoração, falando aqui primeiramente do canto do Cordeiro. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E ele diz assim, o salmista: todas as nações que fizeste virão e se prostrarão perante a tua face, Senhor, e glorificarão o teu nome. Uma referência a justamente também uma ligação, um link muito grande do que se está registrado aqui no versículo 3 de Apocalipse, mostrando justamente a adoração, o louvor que acontecerá no milênio, quando todas as nações, quando todos os povos virão a Jerusalém para adorar ao Senhor, ao Cordeiro. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Portanto, aqueles irmãos que estavam ali, aqueles redimidos, eram não só israelitas, como também gentios, que foram martirizados na grande tribulação. Eles sofreram, ou seja, entregaram-se, entregaram o sacrifício de suas próprias vidas, para não adorar a besta, para não se prostrar diante do iníquo, mas permanecerem fiéis ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus para sempre. Que cântico maravilhoso! Observando aí os versículos, a partir do versículo 4, que diz detalhadamente como é este louvor, este cântico, diz assim: quem te não temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome, porque só tu és santo. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Aleluia! É uma exaltação da grandeza, a grandeza de Deus, a magnitude da glória do Senhor, e a nossa adoração, ela expressa isso, expressa a nossa contemplação daquilo que o Senhor é, daquilo que Ele representa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus para todos sempre. O texto fala também do cântico de Moisés, que indica ser o que está em Deuteronômio 32, verso 1 a 43, é muito grande. Depois você pode ler, você vai ver lá esse louvor, que inclusive Moisés, ele escreveu esse cântico e ensina aos filhos de Israel, conforme Deuteronômio 31, 22. Eu faço questão que alguém leia esse versículo. Deuteronômio 31, 22. Assim Moisés escreveu este cântico naquele dia e o ensinou aos filhos de Israel. Mais uma vez aí, minha irmã. Assim Moisés escreveu este cântico naquele dia e o ensinou aos filhos de Israel. Esse canto de Moisés é o canto enaltecendo ao Senhor, ao Deus, a Deus que tirou o povo do Egito, ao Deus que libertou, ao Deus que proveu em todo o deserto, não obstante a desobediência, não obstante a rebeldia daquele povo. Mas o Senhor, de certa forma, tolerou para o cumprimento das suas promessas a Abraão, a Isaac, a Jacó. Isso tudo precisava ser afirmado, reafirmado. E agora lhe aparece justamente esse cântico de Moisés, mostrando justamente, aleluia, da importância que se teve o louvor e a adoração na antiga aliança. Mas quando vai para o canto do Cordeiro, aleluia, o louvor, aleluia, toma uma dimensão maior,
porque mostra a superioridade da nova aliança, de Jesus, do Cordeiro de Deus, que foi sacrificado. Glórias ao nome do Senhor Jesus. É interessante que, abrindo aqui uma vírgula, trazendo uma vírgula, que ali destaca-se do cântico, e nessa adoração é visto, é percebido que quem é exaltado é o Cordeiro. E há uma orientação aqui para alguns nesta noite, e quem sabe até para outros uma repreensão. Precisamos melhorar a qualidade e conteúdo do que se canta e entende como louvor e adoração ao Senhor. O centro da adoração ali é o Cordeiro. O canto de Moisés é Deus. Não podemos sair desse foco. Isto é princípio. Não se mexe, não se muda, princípio. E é preciso compreendermos, entendermos e fazermos uma autocrítica, porque estamos envolvidos no modismo da música gospel, da contextualização, da musicalidade mundana, com louvor, trazendo para adoração. Isso traz uma desqualificação quase generalizada da adoração a Deus desse tempo da igreja. É preciso repetir isto. Um dos princípios da adoração a Deus é considerar a sua santidade. Salmos 96, versículo 8 e 9 fala sobre isso. Vamos ler. Salmo 96, 8 e 9. Quem achar primeiro? Pode ler. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai ao Senhor na beleza da santidade. Tremei diante dele todos os moradores da terra. Isto é princípio da adoração. A adoração, ela só é aceita pelo Senhor, por Deus, pelo Espírito Santo, quando ela está dentro deste princípio: considerar a santidade de Deus, adorar ao Senhor na beleza da sua santidade. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Então o centro da adoração não era Moisés, mas o Cordeiro. Era o Cordeiro que estava sendo exaltado. Ainda bem que nesta noite aqui nós sentimos que os louvores eram adoração a Deus, considerando a santidade de Deus, as virtudes do Senhor. Aleluia, isto é maravilhoso. Glórias ao nome do Senhor. É preciso observar, queridos irmãos, que nesse tempo, infelizmente, há muitos plágios. Muitos plágios mesmo, de músicas e arranjos instrumentais, inspirados por Satanás. Isso é importante. Tem hora que eu fico imaginando, falando aqui um pouco de ritmo, que eu disse, estou pensando nessas coisas. Já pensou no céu? Os anjos tudo no samba, os anjos do forró. Já pensou os anjos no rock? Diante do Cordeiro, diante daquele que é santo, santo e santo. Reflita nisso antes de adorar ao Senhor. Aleluia! Glórias ao nome do Senhor Jesus. É meio desajeitado isso, né? Imagina os anjos tudo aí. E a igreja junto também, aquele negócio. Não ia dar certo, não. Então melhore sua adoração. Não contextualize com as coisas do mundo. Glórias ao nome do Senhor Jesus. É importante isso. Em nenhuma parte das
Escrituras do Novo Testamento, de Mateus, Apocalipse, se vê mostrando ali a dança e até as palmas, que tiram isso do contexto, que é contextualizar com o Novo Testamento, de fatos pontuais acontecidos em momentos relapsos de adoração, de danças como Davi, como Miriam, e querem fazer disso uma doutrina. Doutrina é aquilo que o Novo Testamento traz, fazendo fazer verdade ou aparecer aquilo que é sombra do Velho Testamento. Então o que fazemos hoje, que a igreja faz hoje, dentro do contexto que o Novo Testamento ensina, é justamente trazendo aquilo que era sombra, tornando-se realidade dentro do contexto da nova aliança, aleluia, do novo tempo. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Nem mesmo nas cartas de Paulo, que é o compêndio doutrinário da igreja, não se resista nem o ensino de dança nos cultos. 1 Coríntios 14, 26. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem dança? É que tem escrito aí? Tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem livro, tem interpretação. Aí diz: faça-se tudo para edificação. Se você acha que dança edifica, continue dançando. Dança igual, forró, o que você quiser. Porque tudo que nós fazemos é para edificação e louvor e glória daquele que é grande. Glórias ao nome do Senhor. No versículo 5, observamos lá João, ou seja, João, ele contempla algo maravilhoso. Ele diz assim: depois disso olhei, e eis que o templo do tabernáculo, testemunho, se abriu no céu. É uma referência ao lugar santíssimo do tabernáculo, onde a arca da aliança permaneceu. É um testemunho da santidade, do caráter de Deus e a justiça do seu governo. A tenda do tabernáculo é símbolo da presença e glória do Senhor. Esta contemplação de João no templo, aleluia, estava justamente apontando para o milênio, quando a glória da santidade e justiça de Deus imperará na terra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É esse o sentido do tabernáculo. Vamos correr, não tem como detalhar muito. João vê também no versículo 6 que os 7 anjos saíam de dentro do templo para cumprir a ordem do Senhor. Versículo 6. E os 7 anjos que tinham as 7 pragas saíram do templo vestidos de linho puro e resplandecentes, cingidos com cintos de ouro pelos peitos. Fala da justiça perfeita, dos atos que devem ser realizados na terra. Deus estava revelando que, em contraste com a injustiça e depravação que estará acontecendo durante o governo do anticristo, no seu governo, os salvos e redimidos serão vestidos de atos de justiça e santidade perfeita. E podemos ver o sentido justamente do que expressa, aleluia, o sentido do linho fino, puro e resplandecente, que está no capítulo 19 de Apocalipse, versículo 7 e 8, que será ministrado aqui e mais detalhado, que diz assim: regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são
as bodas do cordeiro, e já a sua esposa se aprontou, e foi-lhe dado que se vestisse de linho puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. Aleluia! Seremos revestidos com esta santidade, com esta pureza, aleluia, decorrente do que Jesus operou na cruz, na sua morte e ressurreição, e que agora na eternidade ela se efetiva, ela se perpetua na vida do crente da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui também tem uma mensagem para nós. O texto diz que os 7 anos saíram do tempo. Não podemos ficar presos nas programações, nos eventos, nas festas. Tudo isso serve e edifica. Porque aqueles anjos, eles saíram do templo para exercer uma missão, que era derramar as 7 taças sobre a terra. A igreja, ela tem a responsabilidade de sair do templo. Os anjos anunciaram as taças, a igreja vai sair do templo para anunciar a salvação e o juízo divino que há de vir sobre a terra. Glórias ao nome do Senhor Jesus. É importante estarmos refletindo nisso. Glórias ao nome do Senhor Jesus, para que possamos ter atitudes diferentes, irmão, concernente a esta fixação, a esse marasmo espiritual. Estar na igreja, o tempo é bom, e temos que estar na igreja. Hoje aqui estamos, que maravilha, estamos sendo edificados, e é na igreja que se edifica, é na igreja que os crentes amadurecem com o ensino da palavra do Senhor. Mas eu tenho que entender que quarta-feira vem aí, que domingo vem aí, que sábado vem aí, e eu preciso sair do templo, sair das 4 paredes, para dizer que Jesus salva, que Jesus liberta, que Jesus restaura e prepara o homem para o céu, e para aqueles que aceitarem Jesus, haverá o inferno esperando eles. E essa pregação ninguém quer pregar mais, né, pastor Emílio? Falar de inferno, não fala não, para não assombrar o ímpio. Então oferece o céu para ele, para o seu céu. Porque a minha Bíblia diz que tem céu para os fiéis, mas existe inferno para os infiéis. Eu não posso ofuscar, eu não posso omitir a esta informação. Aleluia. Aqueles 7 anjos, eles saíram do templo. E o texto diz em seguida, aleluia, que eles receberam em suas mãos taças de ouro cheias da ira de Deus. Oh, aleluia. Nós não saímos com taça de ouro pregando a ira de Deus, mas saímos com taças de ouro, primeiro mostrando Jesus. Ele é amor, é graça, é paz, aleluia, é livramento, é conforto, é consolo, é restauração, é redenção, é tudo isto. Mas não se esquecendo de dizer, Jesus também é o justo juiz. Aleluia. Observe que estas 7 taças eles recebem das mãos de das 4 criaturas que são mencionadas no capítulo 4, versículos 7 e 8. Vamos lá, já foi falado aqui. E o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro, e tinha um terceiro animal, o rosto como de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia. Bom, não sei qual deles se manifestava ali entregando essas taças, mas um desses
animais ou dessas figuras apresentadas aqui. Glória a Deus! É bastante interessante observarmos, aleluia, que a entrega dessas taças às mãos daqueles 7 anos estava indicando que a tolerância do justo juiz havia se esgotado. E que tremendos seriam os juízos, os flagelos que seriam derramados pelo Senhor aqui na terra. É importante observarmos isto, sobre esses juízos do Senhor, sobre a tolerância do Senhor. Há um limite para Deus. Nós estamos vivendo na graça, mas não estamos no gracejo. Nós temos liberdade, mas não podemos viver em libertinagem. E o que vemos hoje, pastor Francisco, na realidade da vida de muitos crentes, tomara que aqui esta noite não tenha crente assim, é que seus comportamentos, eles vão de encontro à santidade de Deus, ao que eles representam. A roupa que veste, muitas vezes, veste conforto, mas o coração, o testemunho. E aqueles que vestem, pior ainda, são os atos que se faz nesta terra. E esses atos, irmãos, eles estão sendo vistos, anotados, como a Bíblia diz, no livro. Não sei que livro é esse. Todas as obras nossas estão sendo anotadas no livro que Deus vai mostrar e vai abrir. Eu não posso abusar da tolerância de Deus, porque o abuso, a tolerância de Deus precede o juízo, o castigo. Deus deu oportunidade de ajudar, como em Israel, mandou profetas, como a palavra de Deus diz. Jeremias fala isso. Mandou os profetas em visões, em sonhos, em palavras ditas ou orais. E mesmo assim, o povo de Israel e de Judá extrapolaram a tolerância divina e pagaram um preço caro. Israel, levado pelos assírios, escravizados e tomados. O espaço de Israel foi tomado, foi habitado com gente, irmãos, de outras nações, de outros povos profanos, e trazidos para ali. E houve uma mistura, uma miscigenação de raças. É por isso que há aquele contexto do povo ali de Israel, de Judá, com o povo de Samaria, porque aquela geração misturou, se tornou-se impura. Precisamos observar isso na nossa vida, irmãos. Não abuse da bondade de Deus, da graça de Deus. Graças a Deus não tem relojaria hoje, hein? Graças a Deus por isso. Então não podemos abusar da graça do Senhor. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Vamos lá na frente. No versículo 8, eu estou aqui acelerando dele. Diz assim, vá. Só pastor. Só pastor, eu sou pastor. Diz que o templo encheu-se com a fumaça da glória de Deus e do seu poder. E ninguém podia entrar no templo até que se sumasse as 7 pragas dos 7 anos. Lembramos aqui, né, o que aconteceu do tabernáculo, sendo o tabernáculo, a glória se manifestava ali, mas a gente lembra mais do tempo de Salomão. Está no capítulo 6 e 7, né, 1 Crônicas, se não me engano, 2 Crônicas, não me lembrado aqui, que fala justamente no momento inaugural do templo, que a glória do Senhor foi tão grande que o sacerdote não podia ficar de pé, não podia nem estar, a grandeza da glória do Senhor. Agora João contempla aqui isso. E depois que esses
Os 7 anjos saem do templo, aquele templo é tomado pela glória, e essa glória permanece ali, e só poderia ter acesso àquele templo quando se cumprisse todo o juízo, as 7 taças, que são as pragas derramadas sobre a terra. E isso diz respeito justamente aos últimos meses da grande tribulação. Está falando justamente se entende que é uma referência, não só o que aconteceu no templo lá na época de Salomão, mas também pelo que estará acontecendo. Haverá adoração do templo até que o iníquo ele profane o culto. Mas o texto aponta que no futuro, depois de cumprir todo o juízo do Senhor, haverá restauração do culto em Israel, da adoração em Israel, e a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Tratando-se do estado primeiro do povo de Deus com a glória aqui, e agora no segundo momento diante do Cordeiro. Vamos ao capítulo 16. No capítulo 16 diz assim: e ouvi vinda do templo uma grande voz que dizia aos 7 anjos: e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Observe que o que vai acontecer aqui, nesse momento, vai ser o início, depois de se receberem toda a ordem, toda a responsabilidade, os 7 anjos de derramar as taças. Eles estavam agora dentro de uma realidade e de um momento que não podia mais recuar. Tinha chegado o tempo do juízo de Deus, eram os últimos juízos, antes que acontecesse aleluia, derrota final do anticristo, e aí Jesus vir com a sua igreja em glória para implantar seu reino na terra. E ouvi vindo do templo uma grande voz que dizia aos 7 anjos: ide derramar sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. A primeira está no versículo 2. E foi o primeiro que derramou a sua taça sobre a terra, e fez-se uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta, que adoravam a sua imagem. Aqueles homens, irmão, foram tomados com chagas cancerosas, chagas, feridas abertas, dolorosas, e nos faz reportar o que aconteceu lá com Moisés no Egito, no momento que antecedeu a libertação do povo de Deus. Está em Êxodo 9:9, diz: tornar-se-á em pó miúdo sobre toda a terra do Egito, e se tornará em sarna que arrebenta em úlceras nos homens e no gado por toda a terra do Egito. Isso se repetirá agora de uma forma abrangente, de uma forma universal, de uma forma aliás, uma repetição geral, mundial. Esta praga trazendo úlceras, feridas cancerosas sobre os ímpios que estarão aqui na grande tribulação. Não queira ficar para a grande tribulação. Vai ter problema. Então te prepara, meu irmão, porque quem sabe a trombeta vai tocar hoje. A última trombeta vai tocar hoje, para a gente subir. Porque quem ficar aqui tem que fazer como os redimidos lá: entregar suas vidas, não comprar, não vender, não se alimentar, não usar hospital, não ter carro, não poder financiar nada, porque não terá a da besta, então vai ter que dar vida. Se o camarada no tempo da graça está tudo bom, ele não está atendendo a obediência à palavra de Deus, imagine no grande tribulação.
É muito difícil. Eu entendo que a grande tribulação, os salvos eram aqueles que no ápice, irmãos. Um detalhe ali, antes de Jesus chegar, eu acredito que essas pessoas estarão nos gentios, inserindo os gentios como aqueles que também não foram alcançados pelo Evangelho, mas serão alcançados pelos 144 mil mensageiros da grande tribulação. Vamos para frente. Aí vem a segunda taça, versículo 3. E o segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue como de um morto, e morreu no mar toda a alma vivente. Aqui diz, irmão, que todas as regiões praianas, onde tiver mar, o mar vai se apodrecer. Porque não haverá oxigênio para os peixes. As plantas marinhas, as algas, estão defendidas pelo meio ambiente. Deixarão de existir, morrerão, apodrecerão. E o mau cheiro sufocante que vai haver vai trazer muitas doenças para as pessoas que estão ali diante dessa praga, deste flagelo derramado pelo Senhor na terra. Aí vem a terceira taça, versículo 4. E o terceiro anjo derramou a sua taça dos rios nas fontes das águas, tornarem sangue. Agora complicou mais ainda. Enquanto estava no mar, tudo bem, mas agora as fontes de águas, os mananciais, as nascentes, as cisternas, agora estão ali se transformarem em sangue. E agora as pessoas não têm como saciar sua sede, que não terá água. E se diz que o ser humano ele consegue viver ainda 3 dias, sentido assim natural. Alguém pode resistir, pode passar, e pode dizer, mas Jesus jejuou 40 dias, 40 noites e tal. Isso é algo sobrenatural na vida de alguém, que Deus pode fazer isso, mas na forma normal, biológica, se diz que há um limite para não estar bebendo, não é, água. Então ele derrama agora essa taça nos rios, e as pessoas agora não podem saciar sua sede. E a resposta, alguém pode dizer assim, mas por quê? Que sentido tem uma calamidade como esta? O povo está sendo castigado. Mas agora também os rios. O povo não tem o que beber. A resposta está justamente nos versículos 4 e 7. Por que Deus está fazendo isso? Deus é justo. Deus não está fazendo nem mais nem menos daquilo que precisava ser feito. Ele é justo juiz. Diz assim, aleluia. E ouvi o anjo das águas que dizia, justo és tu, ó Senhor, que és e que eras, e que há de ser, porque julgaste essas coisas, visto como derramar o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhes deste o sangue a beber. O cara não me beber lá, o povo aí vai beber sangue, representando o sangue dos santos, que morrerão não só da grande tribulação, mas de todas as épocas, dos séculos, da igreja do Senhor. Será julgado naquele dia, eles soberão, beberão do sangue, mostrando que Deus é justo. Aí diz mais, e ouvi, verso 7, ouvi outro do altar que dizia, na verdade, ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. É justiça de Deus. Não é? Às vezes a gente sofre alguma coisa e tal, perdas grandes na nossa vida. Oh Senhor, eu não mereço isso. Será? Ah Senhor, eu sou tão fiel. Será que é mesmo?
Quando o Senhor foi falar a Ezequias, e ali, e Isaías, olha, ajeita a tua casa, a tua vida, porque tu vai morrer. Ele ia morrer mesmo. Aí ele virou para a parede, o profeta saiu, meu Deus, foi o que eu fiz, me perdoa. Aí o Senhor me perdoou. Mas meus irmãos, quem sabe, nem sabe, eu não sei que dia eu vou morrer, nem a hora, ninguém sabe nada aqui. Não podemos andar com essas pendências. Não podemos andar com essas pendências na nossa vida. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Mas vamos à frente. Aleluia. E coloquei até algo interessante aqui, né? E mostrando que a justiça do Senhor, ela é maior que a nossa justiça. Não podemos nos comportar como muitos crentes desse tempo da igreja, crentes valentes, que não levam desaforo para casa. Crentes que estão a se degladiar nas redes sociais, querendo vingar-se das ofensas, escárnio dos ímpios, como em defesa da sua fé. Aí o Senhor está lá vingando o sangue. Quem vinga, irmãos, as ofensas feitas a nós, é Deus, é o Espírito Santo, é o Senhor. Se alguém maltrata, glorifica o Senhor, deixa que Ele vai resolver. Glórias ao nome do Senhor. O escritor aos Hebreus, no capítulo 11, verso 37 e 38, ele fala daquilo que nós somos, do que temos que suportar, passar, deixando que Deus Ele vai tratar de tudo. O Evangelho é um Evangelho de sofrimento. Hebreus 11, 36 e 38, falando dos heróis da fé. E diz assim: e outros experimentaram escárnios e açoites. Se alguém disser, isso é feio, já não deu problema. Quem vai dizer feio é sua mãe. Não é assim? Aí diz: experimentaram escárnios e açoites. Aí o vizinho provoca, peraí, vou pegar. Eu estou crente, mas meu facão é crente. Eu sou crente, mas sou homem. Então vai vingando. Vai vingando por si mesmo, que eu vou esperar lá na frente. Aleluia, abençoado. Aleluia. Glória a Deus. Aí diz mais. E até andar, cadeias e prisões, foram apedrejados, cerrados vivos, tentados, mortos ao fio da espada. Andaram vestidos de peles de ovelhas, de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo, que coisa maravilhosa isso, não era digno, aleluia, errantes pelos desertos e montes e pelas covas de caverna da terra. E Paulo diz em Romanos 8,36: não vos vingueis a vós mesmos. Deixa que Deus é que julga, irmãos, Deus que nos defende, aleluia, glórias ao nome do Senhor. Vamos para frente, estou terminando. A quarta taça, e o versículos 8 e 9: e o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e lhe foi permitido que abrasasse os homens com fogo, e os homens foram abrasados com grandes calores, e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre essas pragas, e não se arrependeram para lhes darem glória. Pronto, ele já tinha mar, sangue. Ele estava agora com um problema ali, sem água para beber, com úlceras profundas, e agora, irmãos, o sol é aquecido de tal forma que esses homens, eles sofrem queimaduras de 3º grau. Eles são atormentados, mas ainda assim eles blasfemaram contra Deus. Como? Quem ficar, irmão, na grande tribulação
e principalmente no sentido dos ímpios, não haverá arrependimento dos ímpios. Quanto mais a ação de Deus, eles vão falar contra Deus. Eu já percebi, já ouvi por diversas vezes, em certos acontecimentos, alguém blasfemar contra Deus e dizer que isso é Deus nada, como é que Deus faz um negócio desse? E quando já acontece uma catástrofe, então isso é Deus nada, isso é blasfêmia. Porque quem somos nós? O vaso, o barro, para falar do olheiro. Reflita nisso também com suas murmurações. Que situação terrível que esses homens estão passando. E a gente observa assim que a terra, este tempo, não é? E ao longo dos séculos, a terra tem experimentado grandes impactos, que é na natureza, com terremotos, tsunamis, temporais, na saúde com doenças terríveis, que tem provocado muitas mortes, trazendo dificuldade à própria medicina. Saímos de uma terrível pandemia, são guerras e rumores de guerra, as crises políticas, sociais, familiares, o aumento da violência e tantas outras mazelas, mas os homens continuam rebeldes. E muitos crentes também. Deus está falando aqui. Vai recebendo a palavra. Não fica zangado com Jesus, não glorifica, a gente tem amor dele. Por você. Glória a Deus. Aí vamos para a quinta taça. Versículos 10 e 11. Diz que foi derramada sobre o trono da besta. A angústia. Aí vem agora que a angústia dos blasfemadores é aumentada. Aí diz assim: o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, ou seja, tornou-se mais perverso, mais sanguinário, o reinado do anticristo, e eles mordiam as suas línguas de dor, e por causa das suas dores e por causa das suas chagas, blasfemaram do Deus do céu, e não se arrependeram das suas obras. E aqui a gente vê especificamente, dá a entender que essa chaga é derramada justamente em Jerusalém, onde está, onde será o centro, onde estará o trono de Satanás e do anticristo. Mas fala aí. E segundo o comentário bíblico Vida Nova, dá a entender que a dor é sentida pelos ímpios se deveu aos gafanhotos demoníacos da quinta trombeta que causou tormento aos adeptos da besta, que está em Apocalipse 9, do versículo 1 a 6. Aí vem a sexta taça. Não tem como a gente detalhar, não, o tempo não dá, viu? Diz assim: o sexto anjo derramou, versículo 12, a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Essa taça, como juízo da sexta, é como juízo da sexta trombeta, como juízo da sexta trombeta, afeta o grande rio Eufrates. Está lá Apocalipse 9, 13 a 16. Bora ler aqui. E tocou o sexto anjo a trombeta, e ouvi uma voz que vinha das quatro pontas do altar de ouro, que estava diante de Deus, ao qual dizia ao sexto anjo que tinha a trombeta: solta os quatro anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos os quatro anjos que estavam preparados para hora e dia e mês e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. E o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões. E eu vi o número deles. É brincadeira. Esta taça, não é, secando o rio Eufrates, que muitos, não é, os teólogos liberais, eles confrontam que não tem condição disso acontecer. Como não? Glória a Deus. Se o Senhor, ele abriu o mar vermelho, parece que eu vou passar a pele enxuta. 40 anos depois, ele faz com que as águas do Jordão esperem para 50 aí.
e o povo de Deus atravessa. Fazer secar o rio Eufrates, irmãos, para o Senhor nada. Eu lembro que nos anos de 2009, 2010, houve uma grande seca que atingiu o Rio São Francisco. As nascentes do Rio São Francisco pararam de jorrar água. Estou falando de um dos mais caudalosos rios da nossa nação, e um dos maiores do mundo, em extensão. Estava ameaçado de secar. E foi crise, os níveis das barragens foram lá, ficaram na lama quase. Foi um assombro. As pessoas, os agricultores não conseguiam plantar, porque o rio ficava muito distante, secou muito. Não tinha como levar as bombas para tirar a água e molhar a plantação. Então secar o rio Eufrates, Deus faz qualquer coisa, irmão, para fazer cumprir os seus desígnios. Josué disse: para aí, lua, para sol. E parou. O rio Eufrates vai secar. E para que esse rio será seco? Para abrir caminho para acesso dos reis do nascimento do sol, ou seja, do Oriente, e que são descritos com mais detalhes no capítulo 17, 12 e 13, que vai ser pregado aqui. Não vou entrar nesse detalhe na pregação de que vem aqui na próxima quinta, que são representados, inclusive, esses reis, pelos 10 chifres. E fazem guerra, no caso esses reis que vêm, eles vêm fazer guerra contra o Cordeiro. Que inclusive essas nações que são do nascimento do sol do Oriente, se entende que a China e outros países da Europa irão participar desta organização para lutar contra o Cordeiro, seja uma resistência para que não aconteça a implantação do reino milenar. Aleluia. Após secar esse rio, é descortinado aos olhos de João o quarto parêntese, porque desde o capítulo, se não me engano, 13, há um parênteses de informações. Aliás, em todo o Apocalipse, o pastor Walter pregou sobre isso aí, inclusive, não é? Que vai trazendo de algo aqui, daqui a pouco ele volta para que você entenda o que está acontecendo aqui. Há esse jogo, né, de tempo, justamente para que haja compreensão do Apocalipse. Isso é um cuidado de Deus, inclusive, para nós compreendermos. Então, após o Eufrates secar, descortinado aos olhos de João, quarto parênteses, versículo 13 e 14, ele vê uma parceria maligna, que é entre a trindade satânica, do mal, que diz assim: e da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Vai haver, irmãos, para entender ali, uma reunião, um acordo entre as nações que vêm para invadir ali Israel, vem para o confronto, depois eles se confrontam também entre si. Eles vêm para Israel, para Jerusalém. Nesta caminhada, é um acordo que se faz com esta trindade do mal, na tentativa de impedir a implantação do reino milenar. Mas é interessante que esses espíritos imundos, semelhantes a rãs, eles aparecem cheios de prodígios, de sinais, de coisas que mostram, entre aspas, uma certa grandeza e ação poderosa da trindade satânica agindo na terra naquele momento. E eles se congregam ali
no vale de Armagedon, está no versículo 16, que fica ao pé do Monte Carmelo. Diz assim o texto: e os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon, que possivelmente, segundo estudiosos, se situa ao pé do Monte Carmelo, na Palestina, que é uma grande planície a leste do Monte Megido, no norte de Israel, com a dimensão de 22 quilômetros de largura por 32 de comprimento, e que reúne condição para que os exércitos do inferno, que vão estar ali coordenados pela Trindade satânica, vão estar coordenando, não é, todo este processo ali, e se tornar pequeno, de certa forma, pela quantidade de pessoas, não é, de soldados vão estar ali para guerrear. Capítulo seguinte vão trazer detalhes sobre isso. Aí por fim, até a sétima taça, é aqui que eu vou encerrar. Não deu nem meia-noite. Diz assim: e o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo, do céu, do trono, dizendo: está feito. Mas João, ele contempla aqui algo interessante: a destruição total de uma cidade, em consequência de um grande terremoto jamais visto na terra. Versículos 18 e 19. E o sétimo anjo derramou sua taça no ar, e saiu grande voz do templo, do céu, do trono, dizendo: está feito. E houve voz de trovões, relâmpagos, e houve um grande terremoto, como nunca houve desde que há homem sobre a terra. Tal foi este tão grande terremoto. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram. Ou seja, não se há uma definição. Alguns dizem que trata-se, né, de Jerusalém, mas outros dizem que é a antiga Babilônia que será reconstruída. Mas o que se entende é que, quando fala aí, grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram. Que cidades são estas? Se entende que é uma referência ao Médio Oriente, e possivelmente aqui parte da Europa e da grande, aí diz aqui o texto, nações caíram, e da grande Babilônia, que é o mais provável ser a Babilônia projetada para ser reconstruída, a Babilônia comercial. Porque o texto diz assim: se lembrou Deus para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. Mas lembrou-se, o texto diz, da grande Babilônia, que é esta comercial. Então, eu não acredito que seja Jerusalém. Mas vale ressaltar que em Apocalipse, no capítulo 17, será ensinado aqui, e faz referência a uma cidade religiosa relacionada com o sincretismo, ou seja, que será destruída na metade dos 7 anos, que não posso detalhar agora. Mas fica, portanto, esse mistério a ser desvendado. Qual é esta grande cidade? No versículo 20, estou encerrando agora, dá a entender que, em consequência do grande terremoto, as ilhas e os montes deixarão de existir. Diz o texto: toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam. Versículo 20. Ou seja, todo o espaço geográfico das cidades atingidas por esse grande terremoto de proporção grandiosa, que alcançarão grandes cidades, que sabe a terra toda. O texto diz que toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam. E no versículo 21, encerrando, diz que grandes pedras caem do céu sobre os homens que ainda blasfemam de Deus. De tantos sinais, irmão, que eu peço juízo, os homens ainda blasfemando de Deus, falando de Deus. E diz assim: sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras do peso de um talento. Os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. Meus irmãos, que Deus nos ajude.
e nos guarde. E que o Espírito Santo esteja sempre a nos inspirar, nos ensinar e despertar para esses momentos finais que antecedem a vinda de Jesus. Que Deus abençoe. Aleluia. Domingo, 6h30, Pirineu. O coral vai estar cantando o Pirineu. Já foram dados a vez. Amado Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, nosso Salvador, te louvamos, te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, por esta noite que nos deste na tua casa, para juntos adorarmos, cultuarmos, Senhor, ao Deus que tudo pode, ao Deus do impossível, ao Deus que não falha, ao Deus que não falta, Deus maravilhoso, poderoso, misericordioso, perdoador. Te louvamos e te agradecemos por tudo, Senhor. Continua conosco, nos leva aos nossos lares, continua falando, Senhor, através de visões, dos sonhos, nos restaurando, nos santificando. Aqueles que vão trabalhar amanhã, comercializar, estudar, estejam do nosso lado, Senhor, repreendendo todo o mal, toda investida do inimigo, Pai. É o que nós te pedimos, te agradecemos, porque cremos que o Senhor ouve e que o Senhor responde. Em nome de Jesus, o Senhor, nós te louvamos e te agradecemos. Amém. Eu só estou com uma pega aqui de abrir. Ceia, né? Ceia. Na próxima quinta-feira, Parque São Francisco, Rua do Catu, Marechal, Pirineu, Terezinha, Cima Jardim. E no domingo, dia 5, ceia aqui na sede. Só isso. Amém. Subir ao monte e edificar a casa, e eu serei glorificado. Ageu 1:8. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, e a eterna comunhão do Santo Espírito do Senhor seja com todos nós, hoje e sempre. Amém.